Quem nunca ouviu a frase, você é o escolhido? Na ficção, esse é um dos arquétipos mais poderosos e emocionantes, é o que a gente mais vê nos filmes, jogos, séries, né? Personagens que nascem ou são chamados de alguma forma por um grande destino, muitas vezes maior do que eles mesmos e que acabam mudando o rumo dos seus mundos. Hoje a gente vai ver os maiores predestinados de filmes, livros, games e até animações. Não é um ranking, tá? Isso não é do melhor pro pior, do pior pro melhor. É só uma lista com alguns dos escolhidos mais marcantes já criados, ou pelo menos alguns que eu lembrei, pesquisei e achei. Então você que foi escolhido, que já nasceu escolhido e predestinado para assistir esse vídeo, fica aí que eu já vou te mostrar depois da vinheta. Como eu ia dizendo, você que está aqui agora, neste momento me assistindo, é um predestinado, é um escolhido com uma missão importantíssima de deixar o like nesse vídeo. Deixa o seu like porque realmente me ajuda muito a ter... É um termômetro para eu saber se tá bom ou se não tá bom o vídeo, e ajuda o YouTube também a entregar mais os vídeos aqui desse canal. E você que acabou de sair da Matrix aí, tá meio atordoado, acabou de acordar, se inscreve no canal que é para você não perder nenhum vídeo assim que ele for lançado, beleza? E já que eu falei em Matrix, vamos começar com o primeiro dessa lista. Neo, Matrix. The One, ou o escolhido, ou um. O Neo é o arquétipo moderno do escolhido. Aparentemente um cara comum, um programador de computadores que na verdade sempre soube que tinha algo a mais ali, mas ele foi chamado para uma missão impossível e não é o Tom Cruise. Liberar a humanidade da Matrix. Sua jornada é cheia de dúvidas, negações, renascimentos, literalmente. O Neo é aquele que questiona a realidade e prova que até o impossível pode ser reprogramado. Se não o detiver esta noite, talvez o amanhã nunca aconteça. Harry Potter. O menino que sobreviveu, o único ser vivo a ter sobrevivido a uma Avada Kedavra, ainda mais uma que foi lançada pelo próprio Voldemort. Desde o início foi marcado por uma profecia. Apenas ele poderia derrotar o Lorde das Trevas. O que torna Harry especial não é só o destino, mas a maneira como ele escolhe enfrentar ele, com amizade, coragem e amor. Uma verdadeira representação de como até o mais improvável pode se tornar um herói. Expecto Patronum! Anakin Skywalker, Star Wars. Escolhido você é para equilíbrio, para a força trazer. Tá, eu sei que eu não falo igual o Yoda, mas de fato ele foi o escolhido que traria equilíbrio para a força, mas de uma forma bem diferente do que todos esperavam. O Anakin é um exemplo de como o peso de uma profecia pode ser distorcido. A queda dele para o lado sombrio, o lado negro da força, é trágica, mas no fim o destino realmente se cumpre quando ele derrota o Palpatine. O Anakin é um dos mais complexos escolhidos da ficção. I loved you. Paul Atreides, Duna. No universo de Duna, o Paul Atreides é visto como uma espécie de messias, fruto de antigas profecias que foram manipuladas por gerações e gerações. O que começa como a ascensão de um herói, simplesmente, rapidamente se torna em algo muito mais sombrio. Até onde vai a linha entre destino e manipulação? O Paul é uma representação brutal do perigo que existe em acreditar demais no escolhido. Where the fear is gone. Buffy, a caça-vampiros. Em cada geração nasce uma caçadora. Para você que não tá chegando nos 40 anos como eu, essa é a Buffy Summers, a escolhida para enfrentar vampiros, demônios e todo tipo de criatura das trevas. Diferente de muitos heróis messiânicos aí, a Buffy tentava levar uma vida normal, enquanto carregava esse fardo de ser uma caçadora de vampiros. Uma das escolhidas mais humanas e ao mesmo tempo mais poderosas. Jon Snow e Daenerys Targaryen, As Crônicas de Gelo e Fogo. No universo criado pelo George R. R. Martin, existe a lenda de Azor Ahai, que é um herói renascido que ia salvar o mundo da longa noite, a longa, escura e cheia de terrores noite. Eu sei que a série Game of Thrones já acabou, e lá meio que foi revelado ou não foi, não se falou tão a fundo disso, mas eu estou falando aqui dos livros que ainda não foram escritos, porque todo mundo sabe que a série alcançou e ultrapassou os livros, e
para alguns, talvez a maioria dos que assistiram não ficaram tão satisfeitos assim. Mas nos livros, entre os fãs, 2 nomes sempre apareceram para ser a reencarnação do Azor Ahai, que é o João das Neves e a Danyne, o Jon Snow e a Daenerys Targaryen. A gente ainda não tem essa resposta, o George Martin ainda não terminou de escrever os livros, não foi lançado esse livro, então a gente não tem a resposta definitiva, mas ambos eles carregam os elementos de um escolhido, de um predestinado, que é linhagem, sacrifício, poder. Mas e aí, quem que você acha que vai ser o verdadeiro salvador do mundo de Westeros? Aloy, Horizon Zero Dawn. Estamos aqui de novo falando de Horizon, que é um excelente jogo, mas o mundo pós-apocalíptico desse jogo, nesse mundo a Aloy é literalmente escolhida pela tecnologia antiga como uma espécie de esperança da humanidade. Ela é um personagem muito legal que une aquele mito do herói com a ficção científica e acaba trazendo um olhar novo para a ideia de destino. A Aloy prova que mesmo no meio de máquinas e ruínas, o humano pode ser a chave para a salvação. Rei Arthur. O rei que foi capaz de empunhar Excalibur, tirar ela da pedra e unir simplesmente a Bretanha. O Arthur é talvez o arquétipo mais clássico do escolhido na literatura ocidental. Assim como o Neil é um arquétipo moderno desse escolhido, do predestinado, o Arthur, Rei Arthur, é quem iniciou isso lá atrás. O destino dele era governar e trazer justiça, e a lenda dele continua viva até hoje, inspirando histórias modernas de heróis e messias. Jim Lake Jr., Caçadores de Troll. E falando em Rei Arthur, a gente não podia de falar do Mestre Jim de Caçadores de Troll, que é um desenho que, se você não assistiu, uma animação que, se você não assistiu, do Guilherme Del Toro, é maravilhosa, tem vários spin-offs, e sim, é baseado nessas crônicas do Rei Arthur. Tem o Merlin, tem tudo quanto é personagem que tem lá, tem a Morgana. E o Jim é um escolhido meio que ao acaso, inesperado talvez, eu acredito que não, ele estava lá sempre predestinado a isso. Ele foi o primeiro humano a se tornar o portador do amuleto da luz do dia, destinado a proteger tanto o mundo dos humanos quanto dos Trolls. Ele é a prova viva de que o destino às vezes escolhe justamente quem ninguém acreditava. Diga-se de passagem, ele sofreu muito preconceito lá no mercado Troll, na cidade onde os Trolls moravam, mas com o tempo ele conseguiu conquistar o respeito de todo mundo, se provando ser realmente o escolhido, alguém que mudaria toda a história entre Trolls e humanos. E eu sei que isso aqui é uma lista, mas fica a dica pra vocês, assistam essa animação que é maravilhosa. Pô, Kung Fu Panda, o improvável guerreiro dragão no meio de tigres, serpentes, garça, louva-a-Deus. O Po, ele é... Eu esqueci de alguém, gente? São 5 guerreiros. Tigresa, a garça, eu não sei o nome, louva-a-Deus, serpente e o macaco, eu esqueci do macaco. Mas o Po, ele é todo desajeitadão, fã de Kung Fu, gordinho, ele é um panda, né? E nada se encaixa na imagem de um herói, mas é justamente isso que torna ele tão especial. A história dele mostra que ser o escolhido não é sobre parecer o melhor, ser o mais belo, um preparo físico ideal, mas é muito mais sobre acreditar em si mesmo. Ser o dragão guerreiro é quem eu sou! Esquitu! Eu não sei nada sobre ser um líder espiritual. O que você tem na mão? Um biscoito? Você foi escolhido para se tornar algo mais do que você já é. Hugo, A Plague Tale. Eu sei que eu sempre falo de A Plague Tale aqui, mas não tem jeito, cara, o jogo é bom, é um dos meus jogos preferidos, e eu vou falar mais uma vez aqui que é um dos jogos mais intensos dos últimos anos. O Hugo é uma criança ligada à mácula, um poder ancestral capaz de trazer tanto destruição quanto salvação. Pra quem não assistiu o gameplay aqui no canal ou nunca jogou, ele tem o poder de controlar os ratos durante a praga que assolou a Europa no século XIV. E o peso que ele tem nas mãos é gigantesco, porque a sua trajetória é marcada pelo sacrifício e pela dúvida. Com certeza ele é um dos escolhidos mais sombrios da ficção. I'm sorry, I'm sick. No. Ciri,
The Witcher. A criança da profecia de Ithilien, Ciri carrega em si o poder de moldar o destino do mundo, seja para salvação ou para destruição desse mundo, né? Mas a sua importância vai além da linhagem. É sua escolha que vai definir o rumo de todos. Uma das personagens mais fascinantes entre os escolhidos. Junto com seu amigo Geralt de Rivia, né, que tanto encantam a todos que leem os livros de The Witcher, ou que jogaram o jogo, ou que tá até assistindo a série que vem aí pra sua 4ª temporada, acho que é a 4ª temporada, depois de mudar o ator, né, agora não vai ser mais o Henry Cavill, vai ser o irmão do Chris Hemsworth, que eu não lembro, é o Liam Hemsworth. É isso. Vamos ver o que vai dar. Percy Jackson, Talia e Nico. No universo de Percy Jackson, e eu acho que os filmes nunca contaram essa história e a série ainda não chegou lá, mas nos livros principalmente, os filhos de Zeus, Poseidon e Hades, que são os 3 grandes deuses, eles são figuras centrais na grande profecia. Percy Jackson, Talia Grace e Nico D'Angelo representam os possíveis escolhidos, cada um, claro, com o seu peso e destino. Percy Jackson é a mitologia moderna na sua melhor forma. Haverá uma guerra. Essa é a sua missão. Vou fazer algumas menções honrosas bem rapidamente aqui, de alguns que são predestinados, são escolhidos, mas talvez não tenham exatamente nascido já sabendo disso, ou que eles apenas se tornaram de alguma forma, fizeram grandes feitos. Frodo, que carregou um anel até Mordor. Moana, que foi chamada pelo próprio oceano para salvar seu povo. Aang e Korra, eu citei os dois, mas foram vários avatares na história do mundo de Avatar, a lenda de Aang e a lenda de Korra, né? Shinji, de Evangelion, que carrega o peso da salvação e da tragédia da humanidade. Link, o eterno herói destinado a enfrentar Ganon. E Lion dos Thundercats, que foi o líder escolhido para guiar a sua equipe. Bom, e esses foram alguns dos maiores escolhidos da ficção, cada um com sua jornada única, suas particularidades entre profecias, sacrifícios e grandes responsabilidades. Mas agora é claro que esse vídeo não tá completo, eu preciso muito de você que tá assistindo, eu preciso que você comente aqui qual desses que você gostou mais, se quiser fazer um ranking, qual que você acha que é mais legal, qual que é menos legal, de 1 a 12, 13, eu acho que foram uns 13 aqui, se quiser incluir os das menções honrosas também, mas deixa pra mim um comentário aqui falando qual você gostou mais. Coloca aqui também se você lembrou de mais algum que não tá aqui, que a gente continua a nossa conversa aqui nas linhas de baixo aqui nesses comentários, beleza? E agora que o vídeo tá chegando ao fim, se você não fez isso até o momento como escolhido de deixar o like nesse vídeo, já deixa o like agora porque o vídeo tá acabando. E eu tenho certeza que você chegou aqui, você gostou do que você assistiu. Se inscreve no canal também, você que tá chegando agora e ainda não tá inscrito. E é isso, valeu. E não sai daqui do canal, porque assim que eu sumir dessa tela vão aparecer 2 indicações de vídeos muito legais aí pra você, beleza? Valeu, falou e até a próxima.